second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. Oh, better than he can, better than he can. Yeah. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. Action. Ho. No clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane in the vein. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller. We fly higher than weather. And G5s are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end.
coisa? Boa tarde. Eu gostaria de pedir a todos e a todas que possam se sentar, que a gente dará início, né, à nossa cerimônia em breve, só esperando que todos se acomodem. Assim que todos estiverem acomodados, a gente já vai iniciar a nossa cerimônia. Senhoras e senhores, boa tarde. A Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, têm a honra de realizar nesta tarde o lançamento da parceria institucional ABNT-FIEB para certificação ESG e proceder à entrega do primeiro certificado da norma ABNT-PR 2030 ESG à empresa Yamana Gold, mineradora do Estado da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Gostaríamos de registrar as presenças da senhora Leila Burgos, coordenadora de licenciamento ambiental da indústria, representando a diretora técnica do INEMA, órgão ambiental do Estado da Bahia. Registrar também a presença do senhor Ricardo Fragoso, diretor-geral da ABNT. Do senhor Jorge Emanuel Reis Cajazeiras, líder de assuntos internacionais da ABNT. O senhor Carlos Gantoá, membro do Conselho Superior da Indústria Construção da Fiesp. A senhora Lilian Ferreira dos Santos, secretária adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, participação remota. E também da senhora Aline de Cássia Cesna, presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, também com participação remota. A ABNT lançou em 14 de dezembro de 2022 a ABNT PR 2030, uma norma que estabelece conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamentos para organizações sobre a agenda ESG, Environmental, Social and Governance, governança ambiental, social e corporativa em tradução livre para o inglês, do inglês, sendo a primeira do mundo sobre ESG. Esse conceito é um dos mais modernos voltados para a gestão de empresas. A referida prática normativa visa orientar as companhias para que tenham uma administração equilibrada com interesses também sociais e ambientais. ESG é administração equilibrada, jornada de transformação dos negócios e envolve a construção do mundo inclusivo, ético e socioambiental sustentável que garanta a qualidade de vida para todos. Assim sendo, visando intensificar a disseminação e internalizar as diretrizes ESG nas indústrias baianas, a ABNT estabeleceu com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, uma parceria institucional para a certificação de empresas baianas. Neste momento, convidamos ao palco para proceder à cerimônia de abertura oficial do evento o presidente da FIEB, o senhor Antônio Ricardo Alvarez Alban.
o presidente da ABNT, o senhor Mário William Esper. O senhor André Fraga, vereador e presidente da Comissão Especial de Emergências Climáticas e Inovação da Câmara de Vereadores do município de Salvador. O senhor Leandro Neves Ita, assessor especial do secretário Ângelo Almeida, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. O senhor André Maurício Rebouças Ferraro, chefe de gabinete da SEMA, representando o secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, o senhor Eduardo Sodré. E o senhor Jorge Cury, superintendente do SEBRAE Bahia. Gostaríamos de convidar o presidente da FIEB, o senhor Antônio Ricardo Alvarez Alban, para dar as boas-vindas e fazer o seu pronunciamento. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o dia vai ser longo, a tarde vai ser longa, a noite também, porque vamos sair daqui fixos com a nova ISD, que a ABNT vai se encarregar de ser a grande protagonista desse processo. E mais do que protagonismo, é como a gente pode fazer com que isso fique mais fácil para o encadeamento produtivo e para as pequenas e as médias indústrias. E esse, eu acho que é o nosso grande desafio. Ter a flexibilidade necessária para fazer andar, mas para atrair quem às vezes se assusta com o nome. Esse é um desafio que já coloco logo na abertura, meu amigo. Então, eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Mário Esper, o André Fraga, aqui, nosso vereador, e com ele cumprimentamos a todos, os políticos, o Leandro, o assessor que não está, o Leandro está aqui, sim, eu vou cumprimentar o Leandro. Leandro lá, um abraço lá no nosso amigo Ângelo. O André, que eu acho que não veio, não é isso? Nosso querido amigo Jorge, que tem tudo a ver com o que eu comecei a falando, Jorge, na sua área, principalmente. Nossos amigos, colegas, parceiros, cúmplices aqui da diretoria da FIEB, do Conselho da FIEB, aqui estamos aqui o Vicente, o Gantuá, o nosso amigo Coim, nosso amigo também aqui, um grande desbravador aí das confecções, o Harry, e dentre tantos outros que citar nomes a gente corre o risco de perder e esquecer. Também os representantes dos nossos sindicatos. E, afinal de contas, é um público que hoje a gente consegue ver que tem um bom equilíbrio entre mulheres e homens aqui, né? Não sei se é porque é do tema ou se é porque vocês também realmente estão chegando lá. Eu espero que seja pelos dois motivos. É o mês da mulher? Não é o mês da mulher, o mês da mulher é sempre. É sempre. Você não levante a bola não que eu chuto. Não levante a bola que eu chuto, sempre. E a gente tem que chegar um momento de que não precisa nem dizer isso faz parte do dia a dia. Mas é muita alegria mesmo, primeiro porque a ABNT é a ABNT, segundo porque nós gostaríamos muito de poder contribuir dentro desse foco de chegarmos não só aos parabéns de antemão à Yamana Gold, aqui eu sei que o nosso amigo Cajazeiras foi um ator fundamental nesse processo, dela ser a pioneira, mas que não só a Yamana ajude a propiciar que seu encadeamento produtivo possa também contribuir com sua experiência, com seu entendimento e flexibilizar esse acesso a essa prática, que não é uma cultura. Mas hoje, ISD nada mais é do que tudo que a gente fala aqui no normal, em vez de pegar essas palavras em inglês e transformar em português, é sustentabilidade, é ética, é economia circular, é saber se relacionar com seus pares, seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, quer dizer, é tudo. É tudo que a gente cobra hoje
e que a gente gostaria tanto que o setor público seguisse. Mas para a gente cobrar, nada melhor do que a gente dar exemplo, né? Então, esse é o grande desafio que a gente possa fazer com a nossa ISD para chegarmos a um denominador comum, tendo parâmetros, porque você precisa ter parametrização para que possa ser avaliado, para que se possa pôr novos desafios, e mais do que isso, para se manter. Porque não é tão difícil chegar lá. O mais difícil é ficar lá, é se manter em qualquer que seja a coisa. Uma empresa conquista um espaço, ela vai ter muito mais dificuldade em manter esse espaço e conquistando do que realmente aquele espaço que ela foi e conseguiu chegar até lá. Esse é um desafio que nós gostaríamos de ver acontecer em toda a nossa estrutura. A federação aqui também fará a sua parte, tenho certeza disso. Esse é o objetivo, com a ajuda aqui de nosso pessoal, tudo da área de meio ambiente, com a Arlinda, com o próprio Caseiro no Conselho de Sustentabilidade, para que a gente possa tentar dar as respostas que todo o nosso público precisa. E a Managold, dentro de um setor que já foi tão crucificado, que era de mineração, e nós sabemos, e eu acredito nisso, que mineração, a Bahia deverá ser, num breve e curto espaço de tempo, na minha opinião, o segundo polo de mineração do Brasil. Eu creio firmemente, Amanda, que nós vamos passar Minas, vai depender muito mais de quanto nós formos eficientes na aceleração e a economia responder, obviamente. Deverá demorar algum tempo mais aí, mas nós devemos conquistar o segundo lugar. Temos depois todo um outro setor de energias renováveis, do hidrogênio verde, que também leva intrinsecamente essa demanda de sustentabilidade e ESG para que a gente possa fazer. Mas esse continua sendo um desafio, Jorge. Precisamos contaminar as médias e pequenas empresas sem aquela preocupação de achar que isso é para a grande empresa, mas entendendo que os passos são passos um pouco mais lentos, um pouco mais curtos, mas são passos que a gente precisa seguir. Então, estejam em casa, como sempre, e vamos aprender um pouquinho mais aqui com a BNT, o que é que nós podemos evoluir. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o presidente da ABNT, o senhor Mário William Esper, para pronunciamento. Alô, pronto. Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar os demais membros aqui da mesa. Quero também, em nome do Carlos Cantuá, cumprimentar todos que estão participando presencialmente, em nome da secretária adjunta da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, doutora Línia Ferreira, que cumprimentar os que estão remotamente, e eu acredito que nós estamos aí superando os 200 participantes, presidente, remotamente. Eu já vou lá de início já dar duas respostas para o senhor dessa provocação que o senhor fez. O primeiro, já combinamos com o doutor Jorge, com o SEBRAE, de elaborarmos uma parceria BNT-SEBRAE para apoio às pequenas empresas para a sua introdução, sua implementação de ESG nas empresas. Até porque isso já é mais do que uma necessidade, porque as grandes empresas já estão exigindo das pequenas a implementação de ESG para que eles possam ser fornecedores da grande empresa. E o segundo, com relação às mulheres, no dia 18 de abril, a BNT estará lançando uma certificação e uma norma de prevenção e combate contra a violência da mulher nas corporações. Então, no dia 18 de abril, em Brasília, com o Conselho Nacional de Justiça e a ONG Nós por Elas. Bem, o senhor sabe que a BNT é o Fórum Único de Normalização no Brasil e o único representante no Brasil nos fóruns internacionais de normalização. Hoje a BNT tem um acervo de mais de 9 mil normas e documentos normativos. E hoje, presidente, o Brasil passa por um momento muito especial com relação à normalização. Primeiro, a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica, no tocante à normalização, através do decreto que regulamentou essa lei,
diz o seguinte: se o Brasil não tiver uma norma para um determinado produto ou serviço, ou se tiver a norma e a norma estiver desatualizada e considera desatualizada mais de 3 anos, adota-se automaticamente uma norma internacional. Então, isso quer dizer menos leis e mais normas. É uma desburocratização do sistema. Mas também é um risco que nós podemos adotar uma norma que não tem nada a ver com a nossa cultura, com o nosso clima, feito por países de primeiro mundo. Então, a BNT tem participado como protagonista da normalização internacional e realizado diversas propostas e conduzindo alguns trabalhos, como eu já comentei com o senhor, a questão da circularidade da norma de economia circular. O Brasil propôs e foi aprovado na ISO uma norma de desmatamento, uma métrica como se calcula o desmatamento. Nós estamos aí sempre na mídia internacional dizendo que desmatamos 80%, 90%, 70%, então vai ter uma norma. Hidrogênio verde, enfim, várias normas que o Brasil e a BNT têm sido protagonista e estão muito com o apoio da CNI, do qual o senhor vai dirigir a partir deste ano. Segundo fator importante é que a semana que vem entre em vigor a Lei 14.133, que substitui a 8.666. E esta lei diz que prova de qualidade, produto, serviço e margem de preferência tem que atender às normas da BNT. O terceiro ponto, com relação ao marco regulatório. O novo marco regulatório do Brasil, introduzido o ano passado, diz que para você elaborar uma norma de um produto ou serviço, primeiro tem que fazer uma avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe um regulamento, mas se for média e baixa, é norma da BNT, que é feito pela sociedade, como foi feita essa norma de ESG, é um consenso da sociedade, é uma autorregulamentação da sociedade. E, por fim, o quarto pilar importante que nós estamos passando é a política de infraestrutura da qualidade que o Brasil introduziu o ano passado, como outros países, como os principais países do mundo, também introduziram recentemente. Então, esses são esses 4 fatores que tornam um momento especial a normalização. Com relação à norma ESG, eu não quero me alongar muito, vai ter vários depoimentos aqui dizendo como é a norma, o que é a norma, mas a norma de ESG, nós temos, 2 momentos, presidente. Primeiro momento, antes da pandemia, a maturação de uma norma levava até 3, 4 anos. Depois da pandemia, hoje, a BNT, um ano e meio, menos até, está elaborando norma. Essa norma, uma norma tão importante, de ESG, ela foi elaborada em 7 meses, com aprovação da sociedade, com consulta pública. E só para lhe dar os números, né, ela iniciou no dia 28 de março do ano passado, terminou no dia 10 de outubro. Foram 7 meses, 320 participantes, 29 reuniões, cerca de 5.000 horas técnicas, que isso dá um investimento só de horas perto de 3 milhões de reais. Então, essa é a resposta do Brasil no tocante à normalização, principalmente no tema de mudanças climáticas. Participaram entidades importantes como CNI, Fiesp, Fijan, Febraban e diversas outras entidades importantes. Então, portanto, hoje é um momento muito especial para a BNT, presidente, estar aqui, de não só mostrar a norma, como lançar aqui a ESG, é a primeira norma do mundo, dos organismos de normalização de mais de 180 países, já está servindo de base para a norma internacional, ela é base para ser elaborada a norma internacional, que já iniciou os trabalhos, tendo Inglaterra, Brasil e Canadá como coordenadores. E hoje estamos lançando aqui a primeira certificação de uma empresa do Brasil que implementou ESG e é certificado pela BNT, e a BNT é uma entidade acreditada pelo Sistema Brasileiro de Acreditação, é certificada pelo Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, presidente, é um motivo de muito orgulho da BNT estar aqui presente hoje, aqui em Salvador, apresentando esse case pioneiro
na prática de norma e de certificação de ESG. Muito obrigado pela acolhida aqui. Procedemos com a cerimônia, com as assinaturas do termo de parceria FIEB e ABNT para certificação ESG das indústrias baianas. Gostaríamos de convidar o senhor Sandro Magalhães para receber o certificado da norma ABNT PR 2030 ESG das mãos do senhor Mário William Esper, presidente da ABNT. Convidamos todas as autoridades que participaram da abertura para ocuparem as cadeiras da frente do auditório para que possamos proceder com as apresentações. A FIEB tem a missão de atuar como agente indutor de sustentabilidade junto às indústrias baianas, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, definidos no Pacto Global, do qual é signatária. Desta forma, incentiva a certificação ESG, a qual permite que o setor empresarial demonstre de forma clara, transparente e validada por critérios internacionais como seus negócios ajudam no avanço do desenvolvimento sustentável da Bahia. Gostaria de convidar a gerente de negócios, meio ambiente e responsabilidade social da FIEB, a senhora Arlinda Dias Coelho Negreiros, para apresentar a pauta ESG da indústria baiana. Boa tarde a todos. Me sinto muito à vontade aqui com vocês, né? Amigos já de parceria nos nossos desafios aqui em busca de uma indústria, né, que se consolide de cada vez mais de maneira sustentável. Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês por todas as vezes que a gente faz um convite, vocês, né, deixam essa casa cheia. Íamos fazer até essa apresentação na sala da Redi, né, vocês observaram aí no convite. Mas tivemos que improvisar, né, rapidamente a mudança para cá, porque a Redi não ia suportar aí esse público de peso que está compondo aqui o evento. Então, agradeço. Começo, inclusive, passando um perfil, né, em relação a quem está hoje nos acompanhando nesse evento. Passe, por favor. Então, tá aí, tivemos 291 inscrições, né? Superou as nossas expectativas. E a gente agradece também aos parceiros aí da BNT, né? Foi uma equipe que trabalhou conjuntamente com nossa empresa parceira também, a Yamana Gold, né? Nosso vice-presidente Sandro. Né? Mais uma vez, Sandro, eu tenho dito muito isso a você, e é a pura verdade. Quem me conhece sabe que eu
Normalmente, o meu exercício vai ser muito transparente e expressar os meus sentimentos. Então, eu sempre estou expressando para ele, né, a admiração que eu tenho pelo líder que ele é. E hoje até eu faço um registro, né, que foi uma coisa que me impressionou também muito quando a gente estava organizando esse evento, foi quando ele disse o seguinte: olha, eu faço questão que toda a minha equipe de Jacobina venha para cá nos ajudar na operacionalização. Então, Sandra, isso é mais um exemplo, né, da sua liderança, da forma como você trata a comunidade que a organização, a empresa a Jacobina está inserida, valorizando os prestadores de serviço, inclusive quando vocês não estão em Jacobina. Então, obrigada aí a nossa cerimonialista, né, a Tâmara, também é de lá de Jacobina, obrigada, Tâmara, e todos, a equipe Isadora, tá? Isadora parceirona também, a Vanessa da BNT e todos os que tiveram aí, minha equipe, né? Eu agradeço todos os dias a minha equipe, porque sem elas, sem esses componentes, nada feito. Então, vocês aqui em público, toda a participação aí de vocês. E o meu grande parceiro também, né, que me turbina o tempo todo, que é o nosso querido Cajazeira. Tá? Foi o presidente da FIE, do Conselho de Sustentabilidade, hoje é vice-presidente, mas continua aqui na casa, trabalhando conosco, trazendo aí boas sugestões, né, trouxe esse desafio da BNT. Tá? Então, Cajá, por favor, aí, eu queria uma salva de palmas aí para o nosso grande líder, Cajá. E não podia também deixar de agradecer a todas as nossas indústrias que estão aqui, né? Nossos parceiros, presidentes do sindicato, como o próprio presidente falou, vocês são os donos dessa casa aqui. Tá? Então, quando vocês estão aqui, vocês querem atestar que a gente está trabalhando direitinho. Então, obrigada pela confiança aí de vocês. Então, é isso aí, tá? Tivemos 291 inscrições, Brasil está aqui, muitas pessoas representando alguns estados. Logicamente, não poderia deixar de ser a Bahia, né? Maior representatividade, seguida de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, né? É um grande ator aí na certificação, não é isso, doutor Mário? Um grande ator da BNT, um parceiro grande. E todos os outros que estão conosco aí de forma remota. Então, pessoal, muito obrigada por estar prestigiando esse evento e que... isso é uma demonstração também de que estão aprovando as nossas iniciativas com relação ao ISD. Bem, vamos adiante. Então, para a nossa pauta, vai ser uma apresentação breve, não se preocupem. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito, mas eu vou ser muito breve aqui. Tá bom? Então, vamos adiante. Sinalizando o seguinte, a gente está trabalhando de forma orientada, né, orientada com diretrizes, que são as diretrizes que regem todas as nossas ações em relação à questão de sustentabilidade. Então, meio ambiente, social, com todas as normas que a gente vem acompanhando. Isso não é novidade. E ESG é uma continuidade, é uma evolução na questão da sustentabilidade, porque ela traz a componente da governança de forma enfática. E isso é muito importante, porque se a governança não estiver, né, consciente da importância desse papel e abraçar essa pauta, nada vai adiante, não é verdade? Então, eu achei muito conveniente, muito bem aderente ao que se faz essa chamada para a importância da governança nesse quesito aí, que rege tudo que a gente faz nas nossas empresas. Então, são esses todos os instrumentos. Isso aí é uma pesquisa que foi feita pela CNI. Nós estamos também completamente alinhados com a pauta da CNI, não poderia ser diferente. Tá? E a CNI também está colocando isso como prioridade em relação a toda a condução diante da indústria brasileira. Passe, por favor. Então, aí, essas são as linhas básicas para que a gente atue junto com vocês, dando suporte, apoiando as empresas daqui do Estado, que efetivamente estiverem conosco com esse desafio aí, principalmente de uma certificação, tá certo? Por que é importante a certificação? Todo mundo está acompanhando essa pauta, nós somos da área, então que se fala muito de greenwashing, né? É muito simples a gente, às vezes, fazer um marketing em relação a algumas ações que a gente faz. Isso é negativo? Não, extremamente positivo, né? O que nós fazemos
Inclusive, precisamos exercitar isso. Porque, às vezes, a gente faz e não tem nem a consciência de que a gente está fazendo. Que é esse ponto também importante a ser tratado. Né? Essa questão de capacitação, de internalização de conceitos, vocês que são líderes hoje de empresa, precisam estar com isso na pauta. Por quê? Muitas vezes vocês estão na operação, a pessoa está lá desenvolvendo uma ação, digamos, né, de que vai contribuir muito com a questão do consumo de água, e ela vê o quê? Esse resultado direto para a operação. Tá certo? Mas ela não consegue, às vezes, ampliar esse raciocínio e agregar valor dos benefícios que essa ação de consumo de água vai trazer nos aspectos sociais e nos aspectos ambientais. Então, fica aí, né, uma sugestão para vocês exercitarem isso, fazerem um trabalho de que todas as vezes que for encaminhado um projeto para vocês perguntem para eles, sim, quais os benefícios que esta ação vai trazer para a empresa em termos sociais, em termos ambientais, em termos, né, tecnológicos, econômicos e em termos de benefício para a sociedade que a gente está inserida. Então, isso é extremamente importante. Bem, na pauta em relação à questão da integração, né, é importante falar que essa ação não está dissociada do que a gente faz hoje. Então, você pode fazer o hiperlink, por favor, Verônica? Então, hoje a FIEB ela é signatária formal, Pacto Global. Tá? Nós convidamos também as empresas, a gente tem feito pesquisa, aí, sabendo que muitas empresas aqui no estado da Bahia também estão já com uma adesão formal ao Pacto Global. Então, a gente convida essas empresas a se aproximarem para que a gente possa conversar, ver como pode interagir no sentido de potencializar essas ações que estão em planejamento. Esses são os nossos desafios, né? Seguir basicamente os ODS, estabelecer metas, indicadores, que também é uma prática nossa, nós temos sistema de controle, temos mais de 300 indicadores que nós monitoramos aqui de forma sistemática, tá? Que são os indicadores das casas, das entidades, Senai, SES e EL. Esses indicadores estão relacionados a com toda a pauta de ESG, tá? E, enfim, a gente também tem uma prática que é comunicar isso. Né? E comunicamos isso, já estamos na 5ª edição do nosso relatório de sustentabilidade. Então, vocês estão convidados a ter mais conhecimento sobre o que nós fazemos, né, de forma transparente lá nos nossos relatórios. Passe, por favor. E agora nós estamos com um grande desafio para 2023. Né? Nós temos um parceiro aqui, que é o IDEST. Né? Cadê o Bruno aí? Bruno, cadê você, Bruno? A Bruno aqui. Né? É uma organização também que trabalha de forma sem fins lucrativos. Né? E vai ser um grande parceiro nosso, FIEB, para que a gente possa ser o Hub ODS Bahia. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Não é isso, Bruno? Vamos fazer um lançamento breve aí no mês de maio. Tá? Vamos fazer lá no Hotel Fera, não é isso? Imagine, né? No Palacete. Vai ser um evento, viu, gente? A gente vai convidar vocês aí para vocês participarem. Bem, vamos adiante. E aí, em relação à questão de política, claro, e formação do Comitê ESG, isso é uma formalidade, né, do Pacto Global. E a gente vai ter que fazer uma adequação. Nós já temos uma política ambiental, vamos ter que ampliar o escopo. Passe, por favor. E uma proposta de formação de comitê. Temos aqui a Márcia Suede, né, com o nosso querido doutor Jorge Cury, né, um grande amigo também, né, doutor Jorge, um carinho imenso. E aí vamos estar juntos com essa parceria, né, Márcia? Márcia nos ajudou muito com algumas... o SEBRAE foi primeiro, né, assinou, foi a primeira signatária, e a gente foi também seguindo, que a gente sabe que é bom. Né? Então, a gente seguiu aí o SEBRAE, né, esse esforço, e vamos continuar trabalhando juntos aí. Não é isso, Márcia? Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Passe, por favor. E aí, seguimos para o Fomento à Certificação, que é esse evento aqui. Tá bom? Passe, por favor. Obrigada, já agradeci, e toda uma né, abordagem já foi feita em relação à questão da importância dessa certificação. E a gente está construindo parcerias. E a gente sabe, como foi já dito aqui, o SEBRAE é o grande parceiro para as micro e pequenas empresas. Temos um empresário aqui de referência, que é o nosso... Temos vários empresários de referência, mas um em especial, né, que todos conhecem, que é o Harry. Cadê o Harry? A área aí que já provocou a gente... Né, não me deixa nem dormir, mas querendo ter essa certificação, viu, doutor Mário? Então, o senhor já pode contar aí que vai ter
ó, uma pessoa já na sua cola que ele disse que quer ser a primeira pequena empresa a ter o certificado. Viu, Sandro? Você foi a grande, ele vai ser a primeira pequena no Brasil, viu? Ou quiçá global, né? Então, vamos lá adiante. Na capacitação, a gente fez recentemente um evento, né? Na verdade, a gente não fez o evento. Quem fez o evento foi a nossa gerência de relações sindicais, né? Nossa aqui da Manuela, né? Que trabalhou um programa muito interessante de capacitação para os jovens lideranças. E então ela nos convidou para fazer uma abordagem sobre ESG, e nós fizemos isso. Contamos também, já nesse primeiro momento, com a participação do Dr. Mário, com a participação do Sandro, né, que deram seus depoimentos, incentivando essa nova geração de empresários. Então, extremamente importante a gente já cultivar nesses valores, nessa nova geração. E a gente desenvolveu uma cartilha também, suporte, que era esse nosso desafio, transformar a informação muito tecnicista numa informação que possa ser absorvida de uma maneira muito prática para o setor empresarial. Então, essa cartilha está disponível no nosso portal da indústria, vocês podem baixar e utilizar conforme for necessário. Faça favor. E a gente parte agora para a questão dos nossos bancos de práticas sustentáveis, o nosso Prêmio Indústria Baiana Sustentável. Faça favor. Um outro convite para vocês, tá certo? Vamos fazer a nossa 14ª edição do Prêmio Indústria Baiana Sustentável. Práticas de ESG, né? Que a gente não falava ESG para práticas de sustentabilidade. Então, todos vocês estão convidados a apresentarem suas práticas, tá? E indústrias, estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. E, logicamente, as grandes empresas que puxam toda a cadeia, né? Nós contamos com vocês também para patrocinar esse evento. Por quê? Esse evento vai ter o tamanho que nós conseguimos de apoio. Então, quanto mais apoio nós tivermos de vocês, nós vamos comemorar aqui, não com esse auditório com 150, que já é significativo, né? Mas com o auditório dotado aí com 250 pessoas aqui comemorando, festejando, né, os ganhos que o segmento industrial tem obtido nessa luta em busca do melhor desempenho em termos de sustentabilidade. Então, encerrando, eu faço essas considerações finais, dizendo que, sem vocês, presidentes de sindicatos, líderes, né, das grandes empresas aqui no Estado e das pequenas também, né, da cadeia produtiva, se vocês estiverem conosco nisso, nós vamos avançar, tá certo? Então, nós contamos com o apoio de todos nesse processo, para que a gente possa ser, viu, doutor Mário, como eu falei, né? Temos grandes expectativas de ter várias empresas aqui entrando nesse processo de certificação. Muito grata a todos vocês e vamos dar continuidade ao nosso evento. A ABNT assumiu uma atitude protagonista no lançamento da norma PR 2030, primeira do mundo, sobre ESG. Gostaríamos de convidar o diretor de certificação da ABNT, o senhor Antônio Carlos Barros de Oliveira, para apresentar o programa ABNT Certificação ESG. Agora, só um aviso, o pessoal pediu para que quem estiver no chat e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta pelo chat, quem está de forma remota, que o nosso pessoal de apoio vai trazer as perguntas aqui para que sejam respondidas. Em primeiro lugar, queria dar uma boa tarde a todos os participantes. É muita satisfação a gente ver, vamos dizer, um auditório totalmente lotado. Isso demonstra, vamos dizer, não só, vamos dizer, o interesse por um tema que eu considero que não é um tema novo, mas é um tema extremamente atual, porque ele está envolvendo, vamos dizer, esses 3 eixos aí, que é o eixo ambiental, o eixo social e o eixo de governança. Também gostaria de agradecer a acolhida por esse povo maravilhoso da Bahia. Fiquei impressionado, vamos dizer, com essa cidade. Há alguns anos eu não vim à Bahia, possivelmente uns 10 anos. A cidade está muito, muito linda mesmo. E o meu trabalho aqui vai ser facilitado, principalmente eu vou aproveitar o gancho do presidente Alban,
da Arlinda, que falaram de uma maneira muito apropriada sobre o que é o ESG e, principalmente, quais são as vantagens que o ESG traz hoje para uma empresa, seja uma indústria, seja uma empresa de serviços, seja uma empresa, vamos dizer, de produtos, seja uma empresa de tecnologia. Quer dizer, esses 3 eixos aí, de fato, serão, vamos dizer, o vetor de um mundo moderno. Não só, vamos dizer, a parte ambiental, que cada vez o mundo clama mais por ações, bem como a parte social. Nós estamos vivendo hoje um novo modal, totalmente, vamos dizer, diferente de 10, 12 anos atrás. O Dr. Mário fez uma menção aí da Associação Brasileira de Juízes, de Magistrados, perdão, que introduziu, nos solicitou uma norma sobre defesa do direito da mulher, defesa contra a violência da mulher. Então, é um lado social que está cada vez mais latente. E a parte da governança, vou pegar o seu gancho, Arlinda, que, de fato, vamos dizer, hoje uma empresa moderna ela tem que se posicionar, ela tem que saber aonde eu estou, para onde eu quero ir, quem é que está à minha volta, o que eu preciso fazer para chegar onde eu pretendo. Então, nós precisamos zelar, vamos dizer, para que as empresas, adotando, vamos dizer, esses 3 eixos, sejam cada vez mais sustentáveis nesses caracteres, nessas condições de sobrevivência num mundo cada vez mais competitivo. Eu vou fazer uma pequena contextualização bem rápida sobre a BNT. A BNT é uma senhora de 82 anos, foi fundada em 1940, e, vamos dizer, ela tem, vamos dizer, 2 eixos fundamentais. O primeiro vamos dizer, é o Fórum Nacional de Normalização. O que significa isso? Nós somos os gestores do acervo técnico brasileiro. Nós zelamos pela edição de normas que favorecem o desenvolvimento nacional. E o outro viés da BNT é que nós somos, vamos dizer, um OVV, um OAC, um organismo de avaliação acreditado, vamos dizer, para certificação de produtos, de sistemas e de serviços, e mais gases, efeitos estufas, a parte de GHG protocolo. Então, nós temos, vamos dizer, uma gama de atividades, hoje que eu considero, vamos dizer, bastante extensa. Hoje nós possuímos aproximadamente 450 programas de certificação para atender a todos os segmentos da economia brasileira. Próximo. Bem, outro ponto também que já foi frisado, a BNT participa de forma ativa dos fóruns internacionais de normalizações. Nós fomos membros fundadores da ISO, que é a International Organization for Standardization, da IEC, do COPANT, da Associação Mercosul de Normalização, e também fazemos parte da diretoria ativa do Global Ecolabel Network, que é uma associação que reúne todos os organismos de rotulagem ambiental no mundo. O Brasil é o representante do GEM para toda a América Latina, sendo o único representante membro pleno no Brasil. Próximo. Bem, dentro, vamos dizer, dos caracteres da BNT certificadora, nós estamos envolvidos na certificação de sistemas, na certificação de produtos, na verificação de inventário de gás de efeito estufa, na verificação de EG, pegada de carbono e, como eu me referi, o único membro pleno da América Latina do Global Ecolabel Network. Voltando aí ao nosso tema, que é o tema principal, próximo, nós temos, vamos dizer, nós geramos um programa de certificação baseado em quê? Baseado numa norma. Foi bem dito que essa é a primeira norma emitida por um organismo nacional de normalização e que, com muito prazer, essa norma servirá, vamos dizer, como base para que a ISO avalie, vamos dizer, o cumprimento, a elaboração de um padrão internacional que seria aplicado em todos os seus países membros, nos 167 países membros da ISO, adotando, vamos dizer, como lastro, como, vamos dizer, referência, uma norma nacional. Eu acho que isso daí já é uma grande satisfação, um grande prazer que a gente tem, vamos dizer, em contribuir, vamos dizer, para essa evolução da tecnologia, não só do Brasil, mas também tecnologia, vamos dizer, internacional. Um ponto principal é que esse é um programa voluntário. Não existe, vamos dizer, uma exigência de execução desse programa. E eu sou muito adepto do programa voluntário, porque isso daí caracteriza uma vontade da organização, de fato,
de oferecer, vamos dizer, ao seu público-alvo, seja o público interno, o público externo, o que ela está fazendo, vamos dizer, em prol, não só, vamos dizer, do seu intramuro, como do seu extrasmuros. Então, nós temos, vamos dizer, um programa voluntário de terceira parte, e o base desse programa é verificação da maturidade dos critérios implementados na organização. Eu acho isso importantíssimo. Cabe à empresa avaliar qual o estágio que ela se encontra com relação, vamos dizer, a esses 3 eixos. Mas eu pergunto, como ela vai fazer isso? De que maneira ela vai fazer isso? Mas adotando aí, vamos dizer, o termo que a Arlinda usou, o greenwashing, como é que ela vai comprovar exatamente que as condições que ela está oferecendo, que as informações que ela está declarando, elas são confiáveis e possam ser perfeitamente verificadas e auditadas? Para isso, tem, vamos dizer, a nossa prática recomendada, a ABNT-PR 2030, que dá, vamos dizer, os critérios que as organizações devem manter para tratar, vamos dizer, esses 3 eixos, ambiental, social e governança. Próximo. Bem, eu selecionei, quando vocês forem analisar a PR, existe uma série de termos e definição. Eu escolhi, vamos dizer, aqueles termos que tocam mais, vamos dizer, nas organizações. O primeiro termo é uma alegação. O que significa uma alegação? É uma informação declarada pela organização, pelo cliente, de que aquelas informações que ela está prestando, elas saíram, vamos dizer, do seu bojo de tecnologia, do seu conhecimento. Essa é uma definição que está também, vamos dizer, preconizada, vamos dizer, numa norma, a BNT ISO 17029. O segundo termo é ESG. Tá? Eu vou falar, vamos dizer, o termo em português, que é, vamos dizer, a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Esse Ezinho é só que tiraram do inglês o environmental, porque, vamos dizer, é uma norma hoje, um padrão hoje, utilizado no mundo inteiro. Então, o conceito de ESG é um conceito que está baseado exatamente, vamos dizer, nesse tripé, nesses 3 eixos, que é o social, o econômico, o social de governança e, o ambiental. E a primeira característica, vamos dizer, dessa análise é a avaliação dos riscos. Quer dizer, uma organização ela tem que avaliar os seus riscos, sejam esses riscos, quer dizer, positivos ou negativos, identificando não só, vamos dizer, oportunidades, como identificando correções à sua atividade, melhorando, engrandecendo o seu negócio, fazendo os seus investimentos sustentáveis. Próximo. O outro ponto daí, que é uma definição extremamente importante, é o que é a materialidade. Então, é exatamente a empresa analisar, vamos dizer, a importância que aquele critério que está preconizado na norma e no procedimento traz ao seu negócio. Então, a empresa deve avaliar com bastante calma a materialidade, vamos dizer, em decorrência das suas atividades, do seu negócio. E, por último, a verificação. Ora, se eu tenho uma alegação, eu preciso verificar se aquela alegação está o quê? Está conforme, se ela tem sustentação, se os dados apresentados possuem, vamos dizer, evidências objetivas de que aquilo é um conjunto verdade. Essa verificação é exatamente a composição do conceito da certificação de ESG. É verificar uma alegação fornecida por uma determinada organização. Próximo. Na metodologia de avaliação de ESG, nós definimos, em função do conceito da norma gerada, da PR 2030, exatamente como essa maturidade do sistema ela pode ser evolutiva. Esse é um ponto importantíssimo. E outro ponto importante é que essa prática recomendada, ela foi feita para qualquer tipo de organização, independente do seu porte, independente do seu tamanho, e independente da atividade, do segmento que ela atua. Então, nós temos, vamos dizer, uma oportunidade de qualquer segmento e de qualquer empresa, em qualquer porte, quer dizer, implantar uma metodologia de ESG. Quer dizer, foi mencionado aí, vamos dizer, uma futura parceria
entre a ABNT e o SEBRAE, visando exatamente que as pequenas empresas possam, vamos dizer, incorporar toda essa filosofia de ESG na sua metodologia de governança. Voltando um pouquinho. Bem, o anterior, por favor. Bem, nós temos aí os três eixos básicos, que nós já se referimos. Esses eixos básicos, eles são compostos de temas. E em cada tema são definidos critérios. Nós vamos ver um pouquinho na frente, mas o eixo ambiental possui 14 critérios. O eixo, vamos dizer, social possui 15 critérios. E o eixo de governança, 13 critérios. Então, todo, vamos dizer, o padrão normativo e, consequentemente, o processo de certificação, ele está baseado, ele está estruturado no atendimento de 42 critérios que atendem, vamos dizer, os 3 eixos de ESG. Próximo. Isso daí são definições, nós já trabalhamos, vamos dizer, anteriormente, várias, vamos dizer, as pessoas que me apresentaram, dizer, alguma fala antes da minha, abordaram, vamos dizer, esse eixo ambiental, o eixo social e o eixo de governança. Apenas, vamos dizer, para uma definição, o eixo de governança é um eixo em que você avalia a visão de integração, de cultura, de alinhamento e direcionamento estratégico para questões da linha de comando, comportamento, ético e transparência. Desse eixo está muito voltado, vamos dizer, critérios, que são critérios até pouco tempo não muito conhecidos, como compliance, como anti-bribery, que seria o anti-suborno, eles estão encaixados no eixo de governança, assim bem como, vamos dizer, o desempenho técnico financeiro de uma organização, que está também intimamente ligado à estrutura de governança. Como é que eu vou gerir, como eu vou perpetuar, como eu vou dar sequência ao meu negócio. Próximo. Entra aqui. Onde é que é? É esse aqui? Bem, quando eu falo, vamos dizer, estágio de maturidade, quer dizer, quando nós criamos um procedimento, nós procuramos criar uma régua. E essa régua, para cada critério, está dividida, vamos dizer, em 5 estágios de maturidade. Vai em ordem crescente, do estágio E1 ao estágio E5, e existe ainda, vamos dizer, a possibilidade de ter um NA, que seria, vamos dizer, um critério não aplicável àquela organização, em função exclusiva de quê? Do seu porte e do seu segmento de negócio. O estágio 1, nós consideramos como um estágio elementar. Quer dizer, a empresa tem que atender uma legislação, a empresa tem que atender, vamos dizer, um requisito já previamente estabelecido, ela atende aquilo, vamos dizer, de uma forma normal. Ela tem que atender, porque a legislação você não pode fugir da mesma. Então, ela está no estágio elementar, em que, vamos dizer, toda, vamos dizer, a informação dela ainda está de uma forma, vamos dizer, incipiente. O segundo estágio, que seria o estágio não integrado, já é uma evolução do primeiro estágio, o estágio E1. O estágio gerencial, que é o estágio mais importante, é o estágio intermediário. Esse estágio aí é que está baseado, que foi baseado, a grande parte do procedimento de certificação. Então, a organização ela tem critério, ela trata aquele critério de forma estruturada, ela tem mecanismos de controle e de melhoria contínua, ela tem, vamos dizer, esses mecanismos estão integrados ao seu sistema de gestão, e com base nessa estrutura, ela pode utilizar normas nacionais ou normas internacionais que vão dar suporte a esse critério estabelecido, vamos dizer, e documentado. O próximo estágio, que é o estágio E4, é o estágio estratégico, e o estágio E5 é um estágio transformador. Então, o que vocês notaram aí? Esse processo de ESG é um processo evolutivo. Caberá, vamos dizer, à empresa se posicionar dentro dessa régua de critérios, aonde é que ela está, e ao longo de uma linha de tempo,
qual é o seu objetivo, qual é o seu planejamento estratégico para atingir, vamos dizer, uma determinada situação. Isso depende de quê? Depende da governança da empresa. Vai depender exclusivamente da posição estratégica que a organização quer tomar em termos, vamos dizer, do seu programa de ESG. Desculpe aqui. Não voltou. Bem, dentro do processo de avaliação, nós temos eu dei um exemplo aí de uma régua de critério. Nós falamos que nós temos, vamos dizer, 3 eixos. Nós vamos abordar, vamos dizer, o eixo ambiental. Qual é o tema? O tema é mudanças climáticas. Dentro desse tema, mudanças climáticas, eu tenho um critério. O critério significa mitigação das emissões de gases de efeito estufa, tá? Que é o item 7154, se não me falha a memória, da PR 2030. Ora, quer dizer, nós temos o critério não aplicado, que é o critério, obviamente, que não se aplica em função das características da empresa. Nós temos, vamos dizer, o estágio E1. Para esse critério, a organização não possui um inventário de gás de efeito estufa consolidado. Então, ela está no eixo E1, no estágio E1, dentro dessa régua. O estágio E2, a empresa possui um inventário de GEG para os escopos 1 e 2, entretanto, esse critério não foi verificado. E o critério intermediário, a empresa possui, vamos dizer, exatamente esses inventários de gás de efeito estufa para o escopo 1 e 2, e esse critério foi verificado externamente. Já o estágio 4, já um passo adiante, vamos dizer, do que a organização tem para o nível 3, e o estágio 5 significa que a organização, além de possuir, vamos dizer, o escopo para estágio 1 e 2, também implementou para o estágio 3, que significa, vamos dizer, uma avaliação de critérios para os seus fornecedores. Bem, quando nós estamos falando, vamos dizer, de um processo de certificação, ele tem 2 saídas. O nosso processo envolve uma declaração de conformidade ou então uma declaração de compromisso. A declaração de conformidade é quando a organização consegue atingir todos os critérios no nível E3 e pelo menos um critério de cada eixo no nível E4. Então, se a empresa atendeu essas condicionantes, ela vai receber uma declaração de conformidade. No caso da empresa não atender essas condições, ela vai receber uma declaração de compromisso. Ela não atingiu, eu vou dar um exemplo a seguir, ela não atingiu um determinado critério no E3, ficou no E2, e não atingiu um determinado critério por eixo E4. Então, nesse caso, a empresa vai receber, vamos dizer, uma declaração de compromisso, onde ela deve executar um plano de ação, quer dizer, com um cronograma estabelecido, para que ela possa trabalhar naqueles critérios que ela considera mais pertinentes para a sua atividade, para o seu negócio. Então, verificamos o seguinte: não existe, vamos dizer, um processo de uma empresa não estar aprovada ou está aprovada. Existe, sim, vamos dizer, um critério que a empresa pode se posicionar ao longo de uma régua de valores, de critérios, definindo, em função da sua governança, em função, vamos dizer, da sua diretoria, aonde ela quer chegar e aonde é que ela tem que investir mais para atingir os seus objetivos fundamentais. Então, como eu abordei, a declaração de compromisso é exatamente a condição da empresa de apresentar um plano de ação e esse plano de ação ser analisado, verificado e consensado com a ABNT dentro de uma linha de tempo, dentro, vamos dizer, de um cronograma de execução. Fazendo, vamos dizer, um exemplo do que foi colocado. Nós temos o eixo social, o critério 1, 2, 3 e 4. Então, essa organização aí, ela está, vamos dizer, com os 3 critérios, ou melhor, os 3 critérios, 1, 2 e 3, atendendo
até o eixo E3, que é o intermediário. Ela tem um critério 4 que não é aplicado. No eixo ambiental, ela tem todos os seus critérios atendendo o eixo E3. E ela tem, vamos dizer, um critério atendendo, vamos dizer, o E4. E no eixo de governança, ela continua também com todos os critérios no E3 e um critério no E4. Então, essa empresa ela está apta a receber uma declaração de conformidade, porque ela atingiu em todos os critérios o nível 3 e pelo menos um tema, vamos dizer, um eixo, ela atingiu, vamos dizer, um E4. Então, essa empresa estaria recebendo uma declaração de compromisso, uma declaração de conformidade. Outro ponto também importantíssimo no nosso processo é a autoavaliação. Eu considero, vamos dizer, que a autoavaliação é, vamos dizer, fundamental para que uma organização possa se posicionar ao longo, vamos dizer, desse procedimento. Nós temos um documento, nós preparamos, vamos dizer, um documento que está, vamos dizer, contemplando todos os três eixos, os temas e os critérios. Caberá, vamos dizer, à organização avaliar, isso é, vamos dizer, por uma planilha eletrônica, ela pode se posicionar ao longo, vamos dizer, desses critérios, ela pode responder de forma clara aonde ela se encontra e ela vai receber, ao final do preenchimento disso, um posicionamento do atingimento dela às características, às condições de ESG. Esse documento preenchido, ele poderá muito bem orientar a organização quais são os próximos passos. Se ela pretende receber uma declaração de compromisso, caso ela não atinja as quantidades mínimas estipuladas, ou ela pode receber uma declaração de conformidade, até tratando aqueles critérios que, porventura, não atingiram, vamos dizer, o valor mínimo estabelecido, vamos dizer, nos nossos procedimentos. Essa é, vamos dizer, a planilha de autoavaliação, isso vai para a organização preenche de forma clara, ela pode anexar, vamos dizer, documentos comprobatórios para cada uma das questões preenchidas e analisadas pela organização. Isso é um exemplo, quer dizer, de como uma organização vai preencher esta planilha de autoavaliação. Nesse caso específico, nós temos, vamos dizer, a parte 1, que é um critério do eixo ambiental, em que essa empresa se encontra, vamos dizer, no nível 4. Ela é uma organização que possui inventário gás efeito estufa, para o escopo 1 e 2, ele foi verificado externamente, ela possui um plano de mitigação e ela faz redução das suas emissões de acordo com as metas estabelecidas. Então, essa empresa está no nível E4, e aqui nessa coluna daqui, isso está, vamos dizer, na nossa planilha, dá exatamente o que é que a PR 2030 solicita para que a empresa apresente como documento comprobatório da sua alegação. Dando, vamos dizer, sequência, a mesma planilha para o eixo social. Nesse caso, a empresa atingiu o E2, então ela está não conforme a essa situação. Ela estando não conforme a essa situação, ela tem duas opções: optar por uma declaração de compromisso ou fazer o tratamento desse E2 para atingir uma declaração de conformidade. E, por último, nós temos a parte 3, que é o critério do eixo de governança, no qual, vamos dizer, a organização considerou que essa pergunta, esse critério, não é aplicado à sua atividade. Exemplificando, nós temos aí o resultado dessa autoavaliação da empresa. O resultado dessa avaliação mostrou o seguinte: no eixo ambiental, que é composto de 14 critérios, está totalizado lá, ela teve 5 critérios que atingiu o nível 5, 4 critérios que atingiu o nível 4, 4 critérios que atingiu o nível 3 e uma não aplicável, totalizando, vamos dizer, os 14
critérios do eixo ambiental. Do eixo social, essa empresa também atingiu 572, nos eixos 5, 4 e 3, mas ela teve um E2. Então, ela tem uma situação não conforme. E no eixo de governança, ela teve 45300, totalizando 1 de não aplicável, totalizando os 3 eixos. O que significa isso? Na visão, vamos dizer, na visão da organização, a situação dela com relação, vamos dizer, a cumprimento de metas de ESG está muito boa. Ela só teve um problema, vamos dizer, no eixo E2, que ela pode optar exatamente por tratar isso de uma forma a atingir o nível 3 e, consequentemente, atingir a sua declaração de conformidade. Quer dizer, fazendo um paralelo, a primeira empresa certificada, que foi a Yamana, ela atingiu, vamos dizer, uma declaração de conformidade, porque ela cumpriu todos os critérios no eixo E3 e pelo menos um critério no eixo E4 para, vamos dizer, os 3 temas, ambiental, governança e social. Então, aqui nós temos aí um gráfico em que faz o posicionamento da empresa, ela tem, vamos dizer, uma visão de exatamente aonde ela está posicionada com relação à PR 2030 e com relação ao procedimento de certificação estabelecido pela ABNT, que espelha a PR 2030. É óbvio que essa autoavaliação ela é submetida, ela é uma alegação, então essa alegação vai ser submetida a uma verificação documental, para verificar se as informações, ou melhor, se as alegações prestadas estão conforme. Elas têm evidências objetivas, através de documentação, que ela possa estar, vamos dizer, atendendo aos critérios estabelecidos na PR 130 e no procedimento de certificação. Eu gostaria de convidar vocês para visitar um link que está aí. Vocês podem baixar esse link e obter, vamos dizer, a PE 487, que é, vamos dizer, a regra do jogo, é onde preconiza, vamos dizer, quais são os critérios de certificação. Existe, vamos dizer, um formulário também, quer dizer, que é um formulário que a empresa pode, vamos dizer, encaminhar. Nós temos um portal de sustentabilidade que é bem interessante, não só tem informações com relação à ESG, como outras atividades desenvolvidas pela ABNT no setor de sustentabilidade. Eu convidaria vocês a visitar, vamos dizer, esses sites e entrar, vamos dizer, nessas informações. Eu gostaria de agradecer e estou aí aberto a qualquer dúvida que possa surgir. Quer dizer, como é um tema novo, eu procurei, vamos dizer, sintetizar, vamos dizer, o máximo, para que pudesse ter uma visão global do que é, vamos dizer, um ESG, quais são, vamos dizer, os seus critérios, quais são os seus temas e, consequentemente, vamos dizer, como propor ou como entrar, vamos dizer, nesse processo de ESG, vamos dizer, nas suas organizações. Ok? Muito obrigado. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vamos dizer, esses slides no nosso sistema, no nosso site aí, e quem tiver, vamos dizer, vai ser no site da sustentabilidade, e quem quiser, vamos dizer, acessar, tá, vamos dizer, ao inteiro dispor de vocês, ok? Foi muita gente no chat, pessoas do interior de São Paulo, interior da Bahia, muitas pessoas interagindo. Essa era a pergunta, se a apresentação seria disponibilizada. Então, aí já houve a resposta para o nosso chat. E a gente dá continuidade à nossa cerimônia. Eu gostaria do seguinte, a Jacobina Mineração, empresa baiana, com sede em Jacobina, Bahia, será a primeira empresa certificada pelo programa ESG da ABNT. Gostaríamos de convidar o vice-presidente de Operações Brasil-Argentina da Jacobina Mineração, o senhor Sandro da Silva Magalhães, para compartilhar a experiência no processo de avaliação
e o significado do certificado para a Jacobina Mineração. Boa tarde. Bom, para quebrar um pouco o protocolo, eu queria contar essa experiência com as pessoas, né, que realmente colocaram a mão na massa, né? Então, eu vou chamar a equipe da Jacobina para ficar aqui comigo enquanto eu falo um pouco sobre essa experiência. Então, eu queria chamar o Edivaldo Amaral, nosso gerente-geral. O Ivan Rigoletto, nosso diretor de Saúde, Segurança e Comunidades. A Cláudia Cristina, que foi a pessoa que realmente organizou, né, o trabalho aí de mais de 15 anos, né, até a gente conseguir essa certificação. A Enilda, nossa gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A Isadora, nossa coordenadora de comunidades e comunicação. E a nossa querida Cassiana, que também trabalha na comunicação e é uma pessoa que veio da comunidade próximo lá, né? E hoje está no nosso time. Esqueci mais alguém? Isadora, não. Acho que não, né? Bom, antes de partir para os agradecimentos, eu gosto muito de repetir uma frase, né, que o Steve Jobs falou um dia, né, que coisas incríveis são conseguidas no mundo dos negócios quando a gente trabalha em equipe. Quando o Cajazeiras, né, apresentou para a gente essa possibilidade, né, de ter aí uma certificação, ele que, na verdade, nos apresentou isso, a gente pensou, poxa, é um grande desafio. Mas a gente sabia que a gente também tinha uma grande equipe para cumprir essa missão, né? Muita gente pode pensar, poxa, foi um trabalho de 6 meses, de 7 meses, como que foi isso? Bom, na verdade, antes mesmo, né, de se falar na sigla ESG, quando se falava ainda dos 3 P's, né? People, Planet and Profit, a gente já fazia isso, né? A gente já tem uma atuação na parte social muito forte. Como valor, nós temos aí uma missão de desenvolver todas as comunidades, né, as quais nós estamos inseridos em todos os países, e na Bahia não seria diferente. A nossa atuação, né, em termos de meio ambiente, né, a gente tem isso também como mais do que uma responsabilidade legal, mas, sobretudo, moral, né, com essa consciência de mundo, né? Nós queremos estar inseridos nessa visão de mundo, mas utilizando, né, e provendo o recurso para a geração atual, mas, sobretudo, deixando aí um legado para as gerações futuras. E isso é o conceito básico da sustentabilidade. Durante esse trabalho, né, que vem já durante anos, né, a nossa empresa ela tem ação na Bolsa, evidentemente que a gente atende aí, por si só, todos os requisitos de governança, sem o qual nós não estaríamos na Bolsa, né? Essa é a parte que talvez seja, entre aspas, a mais fácil desse processo. Mas você garantir que você vai ter uma área industrial, onde você tem um mínimo de impacto, onde tudo isso seja remediado, você realmente colocar no seu budget, né, no seu orçamento, valores expressivos, né, para a questão social, eu acho que isso tem a ver com você colocar o ESG, o ISD, dentro do seu modelo de negócio, né? Sair um pouco do campo do blue sky, do discurso, do marketing, né, nas redes, e realmente executar isso, né? Como que a gente executa isso? Eu vou aqui dar um exemplo. Nas comunidades ali que estão próximo, né, às nossas operações, temos um trabalho muito interessante, né, na reforma das casas,
que a gente chama o Programa de Melhoria de Vida das Pessoas. Temos também um programa muito bonito de inclusão digital, né? As comunidades que estão em volta da nossa empresa têm internet de graça para estar conectado com o mundo, né? Para estudar, enfim, todas as facilidades, né, que a internet proporciona. Nós temos um programa muito bonito chamado Seminário de Parceria, né, que visa identificar qual é a vocação de determinada comunidade organizada, e a gente chama isso de dar a vara para pescar, né? A gente entra com apoio muito forte, como, por exemplo, se é apresentado um projeto, né, na área rural interessante, a gente vai doar um trator, uma forrageira, alguma coisa do tipo. Se a comunidade faz pão, a gente doa lá a máquina para fazer o pão, né? Na parte de inclusão, nós estamos crescendo cada dia mais, né? Na prática, essa coisa de ter uma empresa inclusiva, né? Nós temos uma grande quantidade de mulheres que trabalham na nossa empresa, desde uma operadora de equipamento até uma vice-presidente. E aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? A gente tem uma gerente, uma coordenadora, uma analista, uma engenheira, e nós 3 sobrando aqui nesse meio. Nós somos a minoria. Então, isso é a prova de que realmente nós somos uma empresa inclusiva, né? A gente quer aceitar as pessoas pela sua competência, né, pela sua dedicação, independente da orientação, da sua raça, independente de qualquer situação. Temos também uma grande quantidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Esse número, se não estou enganado, Isadora, já tem 70, né? Mais de 70 pessoas, né? Inclusive, algumas também ocupando o cargo de liderança. Então, eu acho que é assim que se faz o ESG, né? Não adianta você pintar um caminhão de rosa no Dia das Mulheres, se você visita a empresa e você não vê uma mulher ou poucas mulheres ocupando não só as posições mais operacionais, mas também liderança, né? Não adianta você ter um investimento massivo nas redes sociais, mas se isso não for convertido em resultado próprio, você não vai ser certificado no ESG. Então, o que nós estamos falando aqui é simplesmente o resultado daquilo que para nós é valor. Fazer negócio de forma transparente, seguindo compliance, governança, tendo um olhar, um cuidado especial para o meio ambiente. Aí a gente está falando do environment, e daquilo que é mais importante para nós, que é o nosso verdadeiro ouro, que são as pessoas, né? E, por fim, eu gostaria também de dizer que essa certificação, ela teve à mão o suporte desse grupo aqui, né? Muito mais da Cláudia, mas ela é o resultado do trabalho de cada colaborador, dos quase 3.000 colaboradores próprios e terceiros, né, que nós temos lá. Então, muitas pessoas vão querer pegar uma caroninha nesse prêmio, mas esse prêmio, aí eu falo para quem está assistindo, nossos colaboradores, é um prêmio genuinamente do nosso site, da nossa empresa. Também eu gostaria de agradecer de coração as pessoas que sempre nos ajudaram nessa jornada, né? O nosso presidente Alban aqui da FIEB, a minha querida, não vou nem chamar de amiga, a minha quase irmã, Arlinda, né? Por estar sempre nos apoiando nas iniciativas, ao pessoal da ABNT, ao doutor Mário, ao Antônio Carlos, né, ao Ricardo, toda a turma aí que nos ajudou também nesse processo. Gostaria também de agradecer a nossa querida Tamara, né, a nossa grande apresentadora, ao pessoal da Chapada, todo mundo lá de Jacobina, né, e também agradecer a todas as agências, a todos os órgãos, departamentos que a gente se relaciona, né? Como o CBPM, professor Tran, já estava quase indo mandar o carro pegar ele lá na CBPM, mas muito obrigado pela presença. Ao pessoal do INEMA, da ANM, ao pessoal do governo que tem nos recebido todas as vezes de braços abertos. E para que estamos, né? Nós estamos aqui para tentar, dentro da nossa condição, tornar esse mundo um pouco melhor e fazer negócio de forma correta, né? De forma a cuidar do meio ambiente e das pessoas. Muito obrigado.
Desculpa qual o nome dela? Vitória Carvalho. Aqui, fala aqui comigo. A Vitória Carvalho, que está aqui com a gente, ela é SDR da Ecoeducação e ela quer saber de que forma, né, a Jacobina Mineração, de que forma está colocando, transmitindo para os seus colaboradores, né, a importância do ESG de forma geral. De que forma vocês estão passando isso para os colaboradores da Jacobina Mineração? Bom, obrigado pela sua pergunta. Esse processo, ele começa desde o primeiro dia que essa pessoa assina um contrato com a gente e participa do processo de integração. Então, dentre todos os treinamentos técnicos, né, que essa pessoa vai receber, juntamente com os treinamentos de segurança, ela já começa a ter uma visão dos nossos valores, né? Então, trabalhar com pessoas, trabalhar numa área industrial onde você vai interagir com o meio ambiente e fazer negócio de forma transparente, seguindo o compliance, é algo que, desde o primeiro momento, do primeiro contato que essa pessoa tem com a nossa empresa, ela já tem acesso. E no dia a dia, a gente costuma dizer que, enquanto o exemplo arrasta, né, as palavras, elas... Como é que é a palavra convence e o exemplo arrasta. A gente tem um programa muito bacana chamado Liderança Visível. Então, toda a liderança, e aí não precisa ser gerente, coordenador, nem supervisor, né? A média gerência, engenheiros, geólogos, todos aqueles que são líderes, né, que exercem o papel de líder, tem uma presença muito forte no campo, né? Dessa forma, a gente faz com que as pessoas entendam que isso é importante realmente, né? A gente faz inspeções lá no meio ambiente, lá na barragem, né, lá nas áreas que tem esse contato. No dia a dia, as pessoas estão vendo o tempo todo nós apoiando, né, as comunidades. E a governança são as nossas políticas que determinam como a gente faz negócio. Então, é dessa forma, é no dia a dia, com bastante exemplo e com muita transparência. É dessa forma. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Sandro? Aqui. Boa tarde. Parabéns, Sandro, e toda a equipe. Meu nome é Raimundo Doria, eu tenho uma pequena empresa e faço também parte do Rotary Clube da Bahia. Com relação ao ESG e a Agenda DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, eu vi que você aí já trouxe a questão da inclusão muito bem performada. Como é que vocês têm desenvolvido? Obrigado e parabéns mais uma vez. Alô, obrigado pela sua pergunta. Bom, a nossa empresa já tem um tempo que ela desenvolveu uma política, né, de diversidade e inclusão. Nós criamos um comitê interno, né, esse comitê interno não só pessoas do site, mas pessoas do corporativo, né, que está lá em Toronto, pessoas do nosso regional, no qual esse comitê ele serve para discutir os temas relevantes, né, voltado à diversidade e inclusão, propor ideias, propor ações e uma coisa muito característica na Jacobina. A gente não perde muito tempo naquilo que a gente chama de blue sky. Então, se a pessoa dá uma sugestão, aquilo é bom, a gente executa, né? Eu vou aqui dar um exemplo, né? Como, por exemplo, a gente tem agora uma agenda para 2023, que é continuar avançando no trabalho feminino, né? E não é só abrindo vaga, não é só contratando mulheres, mas vou aqui dar um exemplo simples, né? Nós contratamos uma empresa para desenvolver um macacão adequado para gestante, né? Como por exemplo, que é muito pesado, né? Então você não consegue, né? Adequação dos banheiros na mina subterrânea, porque a gente também tem operadora lá. E para esse ano também está previsto obras ligadas a ter um espaço para que aquela mamãe que esteja amamentando, que retornou, mas ainda está amamentando, ela consiga ter um espaço para poder amamentar, né? Existe também uma série de adequações que a gente precisa fazer nos espaços para os portadores de deficiência, né? E para todos os outros grupos,
O principal programa é o respeito, né? É contratar pela competência, independente do sexo, da orientação, da raça, né? Da condição dessa pessoa. Se ela atende o pré-requisito, ela é contratada, né? E também tem as nossas campanhas internas que são feitas, nossos treinamentos, nosso trabalho junto com o recurso humano, para ir desenvolvendo, né? Para ir modificando, né? Para ir trabalhando a cultura internamente na empresa. Basicamente isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sou Yuri, tá? Eu queria, Olá, Yuri. a princípio, parabenizar aí a Jacobina pela certificação, pela estrutura que vocês têm, né? Desde essa análise de materialidade até o seu nível de maturidade e a própria certificação. É perceptível na fala que vocês têm isso muito pautado nos seus valores, na cultura, que é a forma que a gente faz as coisas dentro da companhia. E eu tenho dois pontos aqui que eu queria comentar, na verdade. Eram dúvidas, né? Se vocês têm uma agenda pública de compromissos firmados, de forma de se posicionar no mercado, voltados para uma agenda ESG. E uma curiosidade em relação ao envolvimento de todo o ecossistema existente naquele ambiente. Vocês conseguem ou tem algum ponto que chamou a atenção, que seja um desafio, para envolver outros agentes, fornecedores, clientes, a fazerem parte desse movimento junto com a companhia? Sim. Bom, eu vou dividir as respostas. Você falou sobre a agenda pública, né? Sim, nós temos isso. Nós temos compromissos, já desenvolvemos durante vários anos muitas parcerias, né? Com prefeitura, com o governo do Estado. A gente também tem uma atuação, né, na área humanitária junto ao governo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Quando nós tivemos aquele evento de fortes chuvas no sul da Bahia. Então, nós, mesmo sendo uma empresa de Jacobina, nós fornecemos bastante suprimentos lá para o sul da Bahia. Na época do Covid, a Jacobina Mineração foi peça fundamental na abertura de um hospital que estava fechado e que depois se tornou o hospital referência para o tratamento de Covid, não só para Jacobina, mas como Jacobina e região. A Arlinda ela sabe bem disso, que ultimamente nós fizemos um aporte expressivo de valor para o Martagão Gesteira, né? Também, e tem também os programas que nós fazemos em parceria, né? Falando agora de contratadas, né, e do público externo, nós temos padrões muito rígidos, né, de avaliação das empresas que prestam serviço para Jacobina, mas não é só aquela avaliação no sentido de julgar se essa empresa ela consegue nos atender, né, dentro dos nossos padrões ou não. Mas temos também um programa para desenvolver esses fornecedores, né? Porque você simplesmente falar o não é fácil, né? Mas aí tem aquela questão da responsabilidade social. Você tem que entender que aquela empresa também gera emprego, também gera renda para o município, para o Estado. Então, muitas vezes a gente precisa, como empresa, né, até um contrassenso. Você está pagando o terceiro para ele fazer um serviço e você termina que gasta também com ele. Você investe, não é gasto, isso é investimento para que ele melhore as suas práticas, né? Então, essas duas perguntas a gente consegue responder dessa forma. Sou eu, né? Bom, Tânia Fischer, eu sou professora da UFBA e coordeno o Centro de Desenvolvimento e Gestão Social. Parabéns pelo magnífico trabalho. E gostaria só de fazer um destaque aqui, que eu acho que é importante, que a gente pode aqui socializar uma preocupação. Todo este movimento, em termos gerais, não estou me referindo somente à sua empresa, mas é alguma coisa que, né, está ainda tendo que ser mais incrementado. Nós estamos com muitas ações interessantes e muito articuladas em ambiente e no social. A governança é o que tem menos. E a governança se refere às articulações com os outros atores do setor privado, mas também eu acho que tem aí algo que pode ser muito mais desenvolvido, que é o seguinte: como que a governança significa a articulação dos poderes num determinado território dentro de um propósito comum. Então, a articulação com os governos locais para o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento com governos em outros níveis também, com as outras empresas. Então, isso eu acho que poderia
melhorar mais e termos alguma ação nesse sentido, né? Que ajudasse a desenvolver o Estado, que contribuísse para esse desenvolvimento, digamos assim, territorial, nesse sentido de governança mais inclusivo. Obrigada. Tá. Muito obrigado pelo comentário, professora. Bom, dentro daquilo que a gente pode trabalhar nesse sentido, nós temos uma equipe, né, uma pequena equipe, que faz o institucional da nossa empresa, né? Bom, através do Conselho de Sustentabilidade, né, que nós temos cadeira lá também, do Sindicato das Mineradoras, né, ao qual, no último mês, eu passei a ser o presidente, né, e também com forte interação com as partes do governo, nós estamos cada vez mais avançando nesse sentido, né? Como, por exemplo, um exemplo bem prático. Nós tivemos aí a articulação juntamente com a prefeitura local de Jacobina para trabalhar no programa de melhoria de vida da qualidade das pessoas, né? Reforma de 150 casas dessas comunidades. Fizemos também a cobertura asfáltica, né, dessas comunidades aí. Em termos de Estado, eu acredito que essas parcerias que foram feitas, né, na crise do Covid, né, no suporte humanitário, né, nesses outros apoios, né, que nós comentamos aqui, eu acho que ele se encaixa bem dentro disso. Isso é o ideal? Obviamente que não, né? Nós precisamos mobilizar as outras empresas, né, as empresas parceiras, a trabalhar nesse sentido, né? Eu acredito, sim, que nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, né? Mas isso é uma das nossas missões, né? Que está dentro ali de estar envolvido, está envolvido e está envolvendo, né, todas as entidades, sejam empresas privadas, seja o governo, sejam agências, departamentos, pensando no todo, né? Mas é um ponto muito importante e é uma provocação excelente essa que você colocou aqui, né? Nós vamos pensar em uma forma de mobilizar mais empresas nesse sentido aí. Obrigado. Sandro, vai haver um momento depois com a imprensa, tem algumas pessoas da imprensa aqui querendo fazer as perguntas, para a gente não se estender demais com o evento, né? A gente optou por, acho que se alguém quiser mais falar com o Sandro vai estar à disposição, mas para não estender o evento, e o pessoal também da organização está solicitando que tenha um cartão com QR Code e que vocês possam aí avaliar o evento de hoje também. Bom, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado à FIEB, né, por sediar esse evento, a todos os participantes aqui presentes, ao pessoal que está assistindo pela internet. Muito obrigado, gente. Algumas pessoas também no chat estão perguntando se o evento vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim, então as pessoas podem assistir posteriormente. E nós encerramos essa solenidade reforçando que este é um momento ímpar, né, para as organizações brasileiras, em especial para a ABNT, que se posiciona globalmente, também para a FIEB e toda a indústria baiana, em especial a Jacobina Mineração, pelo papel indutor de sustentabilidade que exerce. Nós agradecemos a presença de todos, né, e todas, e convidamos os presentes para participarem de um coquetel que será servido na sala aí ao lado.